Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel Dinslaken por aqui, dividindo com vocês mais uma sacada. O assunto hoje é extrato de malte. Olha lá o que eu recebi do Leandro Pantinac. Olá Daniel, sou cervejeiro caseiro, tenho muitas dúvidas e grande parte delas foram sanadas graças ao seu canal Com Cerveja. Que legal, valeu Leandro! Olha lá, mas a mais incrível de todas é a do extrato de malte. Nunca usei e gostaria de fazer alguns testes. Vai lá a pergunta. O extrato se diferencia no sabor da cerveja comparada à feita especialmente com grãos? Leandro, não e sim. Já vou explicar aqui por que pode ter diferença ou não. Primeiro, qual que é a diferença entre o extrato de malte ou fazer uma cerveja com grãos, 100% grãos, fazendo toda a etapa de mosturação? Você simplesmente, quando utiliza o extrato de malte, você pula uma etapa do processo. Quer ver? Quando a gente começa a nossa produção, tá? Desde o começo, moagem, vai esquentar sua água, arriar malte, mosturação, recirculação, lavagem, transferiu para a panela de fervura, você está ali com seu mosto líquido pronto para começar a fervura, certo? Toda essa etapa de extração de açúcares dos grãos que você faz, que é a etapa inicial da abraçagem, se você trabalhar exclusivamente com extrato de malte, você não faz essa parte, você começa da fervura em diante. Basicamente é isso. Tá? Você vai ter um extrato de malte. O que é o extrato de malte? É um mosto fervido concentrado, como se fosse uma calda de extrato de malte, certo? Então, fazendo isso, você simplesmente pula uma grande etapa do processo. Então não tem por que você ter diferença em termos de sabores e nada mais, tá? Você vai pegar aquele extrato de malte pronto, aí dilui em água, já que ele foi desidratado, vamos dizer assim, a água evaporou, concentrou ele para botar ali no seu pote o extrato de malte, uma calda super concentrada de açúcares ali do malte. Você vai diluir em água e você tem de novo, na sua panela de fervura, um mosto líquido. Então dali você ferve, adições de lúpulo, depois vai resfriar, adições de lúpulo também se tiver ou não, levedura, fermentação, maturação e segue e termina a cerveja. Então a única diferença que você tem são essas etapas iniciais do processo, que muitas vezes são um pouquinho complicadas, difícil de você acertar e tudo mais. Para quem está começando, é uma ótima saída você começar a sua cerveja jogando o extrato de malte ali, faz as adições de fervura e tal, e você parte já logo para o final da fervura, controlar a fermentação, depois maturação e tudo mais. Você tende a ter ótimos resultados, tá? Não tem nenhum demérito em você fazer dessa forma. Claro que você perde, principalmente, a primeira etapa do processo, que é uma etapa muito bacana, é legal fazer isso, o hobby inclui você fazer muita coisa, né, e você perde um pouco disso. Mas em termos de sabores, teoricamente não, e porque eu falei sim e não. Porque, assim, essa cultura de usar o extrato de malte vem lá dos Estados Unidos, lá eles usam muito, inclusive em concursos de cerveja, muitos cervejeiros caseiros ganham vários prêmios, tá? Utilizando o extrato mesmo. As receitas geralmente têm opção com grãos e opção também com extrato de malte, tá? Porque lá é muito comum. No Brasil não é muito comum a gente ter extrato de malte. Existe, tá? Não é bem fácil encontrar, mas você encontra. E qual que é a questão? Então, por que sabores talvez você fique um pouco na mão se você fizer com extrato de malte? Porque tem poucas opções de extrato de malte. De estilo. Eu tenho um extrato de malte para uma English Pale Ale. Então, como que é? O fabricante do extrato fez uma composição ali, um grist de maltes, produziu o mosto, concentrou ele, fez o extrato de malte, engarrafou e te entrega. Então, todas as cervejas que você quiser fazer de English Pale Ale, você vai poder trabalhar um pouco com a questão de água, para trabalhar ali o teor alcoólico, a densidade, e os lúpulos. Você não, claro, depois controlar a fermentação, escolher a levedura, processo de maturação e tudo mais, você não consegue mexer no grist de maltes. Trabalhar com aquele malte para puxar um caramelo ou puxar um torrado um pouquinho para, de repente, só para ser um ajuste de cor ou qualquer coisa assim, você já fica engessado, tá? Você não consegue fazer muito, você não consegue elaborar a sua receita 100%. Você pega o extrato de malte e vai para frente. Então, de acordo com os extratos de maltes que tem no mercado, que não são muitos, você teria que fazer suas cervejas a partir deles. Basicamente, esse seria o grande problema de você fazer dessa forma, tá? E você vai ter, geralmente, extratos mais genéricos, sem alguns detalhes que, de repente, eu imagino aqui que todo mundo queira, pelo menos um dia, chegar. Não quer dizer que eu não posso fazer isso agora, mas chegar no nível de você controlar, de fato, a sua receita, sentar, pensar na receita, ajustar
milimetricamente ali a cor, o perfil que tem de maltes, trazer o caramelo, enfim, de qualquer receita que você estiver falando, você tentar extrair o máximo, né? Então isso perde um pouco, tá? Você vai perder um pouco se fizer assim, mas dá para fazer. Uma outra opção, só para a gente fechar aqui esse vídeo, para dar mais opções para vocês, é o conceito de mini mash. Vocês podem fazer então, se você tiver aí acesso, por exemplo, um extrato de malte basicamente feito com malte pale ale, por exemplo, com malte pilsen, você pode pegar aquilo ali para ser a fonte de açúcar que vai trazer o teor alcoólico, a parte, vamos dizer que fosse a parte grossa da sua cerveja, vamos lá no grist de maltes, 80%, 90% os maltes que vão trazer isso para a cerveja, né? Que vão ser as fontes de açúcar. Então, você pode usar um extrato, fica mais fácil, sim, e aí você pode fazer um mini mash com maltes especiais. Então você pode, dentro daquilo ali, fazer a sua proporção. Claro que tem que entender um pouquinho mais para a questão de ajuste de receita e tudo mais, mas você faz um mash com uma panela menor e tudo mais, só com maltes caramelo, só com maltes torrados, só com o que você quer de diferente do que você tem lá naquele extrato. Então depois você mistura esse pouco que você fez com maltes especiais, com maltes caramelos e tal, tudo mais, e dilui lá no seu mosto, depois a quantidade de água que você precisa. Tem que calcular a receita, tá? Isso tem que fazer a receita. Mas bota lá o seu mosto com o extrato de malte, que vai ser a grande fonte de açúcar, o malte caramelo, que vai trazer o corpo, complexidade para sua cerveja e tudo mais, e daí você segue o processo. Então você consegue inovar partindo de uma base de extrato de malte e fazer cervejas daí com a complexidade de maltes bastante diversificada. E futuramente talvez a gente comece a ter aqui no Brasil várias opções de extrato de malte, a gente pode chegar no nível da cerveja caseira, cerveja artesanal, que nos Estados Unidos tem. Então, muitas opções, vários fabricantes que entregam vários tipos de extrato de malte, daí a coisa fica mais fácil e dá para brincar com vários sabores. Por enquanto, basicamente a gente tem isso, poucas opções, então com o mini mash a gente ainda consegue uma diversidade maior, uma complexidade maior, e fazendo uma mostura que daí é mais simples. Vamos dizer que você tem aí uma receita de 60 litros, 100 litros, você não precisa fazer toda uma mostura com todo aquele volume, você pode fazer uma mostura pequena só com seus maltes especiais e depois juntar tudo na fervura para seguir adiante. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Já sabe, amanhã a gente está aqui com mais uma sacada para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!